Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para a energização do nosso planeta. Hoje, quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Como sempre, estamos juntos em união, na fraternidade, para orarmos em prol do bem e do bom, para nós todos ficarmos bem sintonizados e para nós juntos orarmos e energizarmos o nosso maravilhoso planeta. Essa terra linda que nos foi dada por Deus para a nossa evolução foi inteiramente preparada para que cada um de nós pudesse dar o nosso melhor, a nossa grande ajuda e sermos ajudados, né? Muito mais somos ajudados do que ajudamos, é bem verdade, mas agora estamos com um pouco mais de consciência e podemos fazer as coisas com mais determinação, mais amor, mais fraternidade, né? Mais verdadeirismo. Então, vamos começar o nosso trabalho, vamos nos ligar ao nosso Pai, ao princípio sagrado de tudo e de todos. E nós sempre gostamos de lembrar, a gente não procura Deus fora, como um velhinho, com uma varinha de condão, uma barbinha branca. Deus não é uma pessoa, ele não tem características humanas, ele é a essência divina, né? Ele sempre existiu, ele é o tudo e é o nada. Por quê? Porque todo o universo está dentro dele e ele está dentro de cada filho dele, que não é criatura divina. Nós, na nossa consciência, nós somos emanaturas divinas. Nós fomos emanados por Ele. Então, com essa grandeza que nós temos, nesse conhecimento, vamos procurar Deus na nossa intimidade, com isso, a essência divina, sagrada de tudo e de todos. Na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo, percebendo as nossas relatividades, a gente vai aprendendo, vai crescendo e cada vez mais nós vamos conseguindo entender algumas coisas, percebendo os nossos erros para consertá-los e assim vamos desabrochando o nosso Pai, o princípio sagrado. Até chegar o momento que nós vamos desabrochar tudo. Viveremos os 10 mandamentos com a maior naturalidade, ele vai fazer parte de nós, da nossa essência, né? E aí nós atingimos o grau de cristificação. E agora vamos nos ligar aos nossos irmãos cristificados. Espíritos estes que nos ajudam em todas as esferas do nosso universo. São Cristos construtores de planetas, galáxias, sistemas planetários. São Cristos exemplificadores, professores, mestres, recebedores da doutrina, né? Então, esses espíritos representam Deus em tudo. Então, vamos nos ligar a esses nossos irmãos cristificados e nos ligamos também aos nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom aqui do nosso planeta. Mensageria divina, corrente de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, corrente médica, a socorrista. Nos ligamos também
aos nossos irmãos anjos da guarda, mestres, mentores, amigos, familiares e companheiros de jornada evolutiva, agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ela está iniciada. Vamos começar com uma poesia que está no livro de Orações e Poesias Divinas, o livro 1. Está na página 55. O nome dela é Com ou Sem Poesia, né? Então, vou ler agora. Composto de matéria organizada, complexo físico, químico e mecânico, homem-terra de idade ignorada e relativo pobre presa de pânico. Se faltasse água, o coitado jamais viveria, seria como nada. Entretanto, fútil e agitado, alardeia a importância desmesurada. Depende do ar normalmente, alimento que não é da sua lavra. Porém, o tolo cínico a valer, a Deus ouvida, ofere na palavra. Sem sol não poderia viver, tudo seria gelo, morte e solidão. Entretanto, estulto sem saber, a Deus não agradece tamanha doação. Por fim, na desencarnação, ao enfrentar a justiça imaculada, sofrendo a triste desilusão, renascerá para a vida mais educada. Sendo materialmente assim, que diremos do reino da imortalidade, daquele vós sois deuses, enfim, que reclamam a plenitude da verdade? Desperta, homem, para sempre, que a nova terra desponta no horizonte. É um novo céu em vislumbre, quer que uses a terra divinamente. Caso contrário, pobre de ti, porque a justiça divina fará sofrer ao teu errado e tolo frenesi, aonde será muito triste o teu viver. Lembra, vivendo a lei de Deus, ausculta nas obras o Cristo modelo, que a festa dos pobres ateus mergulhará no mais infernal pesadelo, né? Infelizmente, nós somos muito arrogantes, nós como população planetária, nós somos extremamente arrogantes, né? Nós ainda pensamos muito em pança, sexo, bolso, né? Orgulho e vaidade. E nós temos de entender que nós somos todos filhos de Deus e precisamos de tudo, precisamos de todos os nossos irmãos, cada um fazendo o seu melhor e cuidando desse planeta maravilhoso que é a nossa casa, que permite, que nos dá o material todo para a gente poder usar esse corpo, né? Que o espírito usa para a evolução, né? Mas a gente vai chegar lá. Nós temos a inteligência divina e um dia nós vamos aprender a usá-la, né? Isso é verdade, porque todos nós vamos atingir o grau crístico e todos nós vamos voltar a ser Deus em Deus. Bom, vamos continuar. Não, ninguém escreveu nada, né? De novo, muito boa noite a todos. Muito obrigada. Juntos nós somos mais fortes e juntos nós fazemos a diferença, orando para os outros, no meio dos outros e gerando aquela usina de energias
que a espiritualidade tanto necessita para trabalhar em prol do bem e do bom. Vamos então continuar o nosso estudo. Estamos no capítulo 13 do Evangelho Eterno, A Verdade é Fogo. O item que nós vamos começar a ler é Para os Verdadeiristas, o que Oswaldo Polidoro escreveu nesse item. Quando Moisés começou a ensinar, não o quiseram receber. Contra os profetas levantaram-se com perseguições e assassinatos. Contra o Cristo modelo, desde o berço, perseguiram-no, até consumarem a criminosa ação no Calvário. E tudo por aqueles que em todos os tempos forjaram igrejinhas, clérico-farisaicas, instituições ou estatutos mandonistas, lembramos, entretanto, que os tempos são outros e o abandono e o desespero cairão sobre tais falsos obreiros. Então, o Oswaldo sempre falava que o profeta anterior atrapalha o profeta atual. Não é que ele atrapalha. As pessoas acabam querendo seguir aquele profeta, endeusam o profeta, né? E quando chega o outro, não, mas o outro era melhor, o outro falava certo. Só que aquilo já tinha passado de várias pessoas e já estava humanizado e muitas vezes com conceitos perdidos. A gente não pode esquecer isso. Moisés, quando ele começou a falar, ele teve um preparo fantástico. Primeiro pela mãe dele, né, Termutes, que era o espírito da Maria, que era um espírito extremamente iluminado, com muitas mediunidades, e abriu todas as portas de todos os templos esotéricos do Egito, né? Porque o Egito tinha um conhecimento esotérico fantástico. Depois ele estudou, se retirou, esteve com Jetro, que tinha todo o conhecimento do Oriente e passou todas as informações para ele, né? E ele meditando, ele se ligando, ele saindo do corpo, aprendendo, estudando, ele se preparou para fazer todo o trabalho dele. Aí quando ele chegou em todo esse trabalho, em toda essa ligação, ele se preparou, ele começou a chamar, muitos foram contra, não queriam. Estava muito bom aquele status quo. Eles não queriam nem saber, eles acreditavam, né? Eram todos, acreditavam em Abraão, Isaac, Jacó e tudo mais, mas do jeito que estava, eles também podiam lá fazer uma encenaçãozinha dentro dos templos egípcios e assim por diante. Então ele teve muito problema, muitos já foram contra, mas aí, com todas as demonstrações que ele fez e tudo mais, todos os ensinamentos, tudo que foi dito, eles saíram do Egito para cumprir a missão, que era preparar toda uma terra, ele recebendo as leis. Durante esses 1300 anos, essas leis tinham de ser aprimoradas, não a lei em si, mas o conhecimento da lei, você ia entender mais, porque quanto mais você lê, mais você estuda, mais você se virtua, você se aprimora naquele conhecimento, mais conhecimento você vê que você tem de aprender e mais evoluir. Então as pessoas precisavam aprender muito mais. E a gente sabe que não aconteceu. Então, todo esse conhecimento, ele recebeu as leis, passaram a passagem para o deserto, chegaram na terra de Israel, da Judéia, da Galiléia, toda aquela região. Entraram lá, começaram, queimaram os 5 livros dele, os Pentateuco, com todo aquele conhecimento esotérico maravilhoso, com todo o verdadeiro ensinamento, né? Que era o culto exterior,
e depois disso virou culto exterior, né? E aí as leis, eles todos sabem de cor. Hoje a grande maioria dos cristãos, dos judeus, conhece as leis de cor, mas eles as praticam de verdade. Nós praticamos de verdade, né? Então, isso é muito importante a gente entender, que apesar de tudo isso, apesar de estar lá de 1300 anos, pouco evoluíram, né? O povo estava bastante embrutecido e os rabinos da época, lá o Sinédrio, dentro daquilo que aqueles livros eram sagrados, só que tinham sido bem adulterados, porque por 300 anos foi passado de boca em boca, só depois foi reescrito. Então era bem exterior, não tinha todo aquele conhecimento que tinha 7 grandes eras, virou 7 dias, né? A raça adamita e a raça evita virou Adão e Eva, e aí por diante. Mas tudo bem. Quando chegou Jesus, não, só uma coisa antes. Moisés já sabia que ia ser deturpado. E aí ele avisou e foi aberto 2 templos essênios, né, que se chamaram depois de templos essênios, né, por causa de Essen. Né? E aí foi o templo do Lago Morto e do Mar Morto, onde os profetas, os médiuns que recebiam as informações iam para esse lugar se preparar e receber todas as informações. Lugar esse que João Batista e Jesus também foram, né? E que só parou de existir esses templos quando Jesus abriu as portas dos templos e falou: agora não, a mediunidade, o intercâmbio entre os planos vai estar na Terra, entre todos, né? Então, e começou. Então, a jornada de João Batista e depois de Jesus foi ensinar. Jesus, ele foi massacrado pelo Sinédrio, por todos, porque dizia que ele estava indo totalmente contra Moisés, e muito pelo contrário, ele estava vivendo as leis. Ele falou isso muitas vezes: eu vim mostrar como se vive a lei, eu não vim derrogá-la, né? E desde que ele era pequenininho, tentaram matá-lo. E aí conseguiram, com aproximadamente 36 anos e meio, quando ele desencarnaram ele. Mas isso também já estava tudo marcado, extremamente pronto, porque depois disso que teve o Pentecostes e as mediunidades ficaram realmente abertas a todos, né? Mesmo que os humanos não permitam, mesmo que as pessoas não acreditem, elas estão aí. E sempre aparecem em pipoca em tudo quanto é lugar do mundo. Aqui nós temos fábricas de videntes, graças a Deus, né? Somos livres para trabalhar com as nossas mediunidades, aprender e desenvolvê-las. Mas no mundo inteiro também pipocam e muitos estão tendo conhecimentos e informações, né? Então, indifere se o homem quer atrapalhar, não quer. As leis de Deus, o que está programado vai acontecer. Não adianta eu falar assim: eu não quero que aconteça. Acontece. Se isso foi mostrado, se isso já estava previsto, acontece. Então, quando o seu Oswaldo colocou aqui, para os verdadeiristas, é exatamente isso. A gente querendo ou não querendo, vai acontecer, porque as leis de Deus, tudo aquilo que os profetas passaram, que foram o que eles receberam da espiritualidade, tudo aquilo que foi marcado, está para acontecer e está acontecendo. Então, mediunidades abertas, trabalhos maravilhosos, ainda pessoas fazendo loucuras, coisas malucas, querendo ir contra, pestes que vão começar a acontecer e outras, acidentes naturais também, e assim por diante. Mas isso é tudo para a nossa evolução. E a gente tem que tomar cuidado, porque, infelizmente, nesses últimos 1.700 anos, 1.800 anos,
a doutrina de Nu foi muito adulterada, né? E muitos se dizem donos, como os rabinos da época, lá, os escribas, os sinédrios se deram os donos de Moisés. Muitos padres e pastores são os donos de Jesus, né? E ledo engano de todos esses, porque espírito nenhum é preso a uma instituição, a um nome. E principalmente espíritos cristificados, eles são presos à verdade, à doutrina, ao amor, né? A viver as leis de Deus, a exemplificar os seus conhecimentos, né? Então isso é muito importante a gente entender, né? Que ninguém é dono, ninguém. Nós também não somos, né? E quando a gente fala com o nome divinismo, é o caminho que leva a Deus. E cada filho de Deus, como Jesus bem explicou isso, siga seu caminho, responda pelos seus erros e receba as glórias pelos seus atos bons, né? Isso que é importante. O segundo item de hoje: conceitos humanos. O homem pensa como pode e não como quer. E para pensar melhor, terá que progredir em seus conhecimentos. Consegui-lo-á com dogmas, ranços, ferrugens, religiosismos, sectarismos, farisaísmos e etc? Claro que não. A gente consegue, né, melhorar o conhecimento com virtude, com verdade, com amor, com respeito, com responsabilidade, com certeza e bondade. Então, nós temos de usar a nossa consciência. Eu amo quando fala assim na outra poesia, minha inteligência, a inteligência é um predicado meu em ti. Eu amo, porque o nosso Pai nos deu a inteligência dele. Se ele nos deu a inteligência, nós não devemos ser burros, nós devemos pensar. A gente não tem de ser vaquinha de presépio e dizer amém para ninguém. A gente tem de parar, tem de pensar, tem de entender e perceber, estamos fazendo certo, porque esse é o nosso exercício diário. Eu estou dentro das leis, meu comportamento tá ok, meu pensamento tá ok. Hoje eu fiz a coisa certa, eu destilei muito veneno contra meus irmãos. Então, vamos parar e pensar. Então, ninguém pensa como quer, porque a gente pode achar que a gente está pensando que a gente está lá no sétimo céu. A gente pensa como a gente pode. Mas a gente tem de ter a humildade necessária de entender que eu sou relativa, que cada um de nós é relativo e a gente não consegue atingir um maior. A gente chega naquele ponto. Mais do que aquilo, a gente não está chegando ainda. Mas se a gente trabalhar, meditar, orar, pensar, né? Se burilar, a gente melhora e vai subindo passo a passo. Tá? Então, isso que é importante. Somos todos filhos de Deus, estamos todos no caminho e o caminho que leva a Deus não pertence a ninguém, a nenhum Cristo, a ninguém. É por isso, Oswaldo Polidoro fala assim, eu estou colocando o nome de divinismo e não quero nada de polidorismo, como o kardecismo. Ele não queria, ele falava, é divinismo, é o caminho que leva a Deus. Não existem donos. É o caminho que cada filho vai trilhar no seu tempo, na sua consciência, com os seus sentimentos e o seu aprendizado. Porque a certeza que nós temos é que todos nós vamos voltar a ser Deus em Deus, né?
E outra coisa, nós somos ainda extremamente aguerridos, queremos lutar, queremos brigar, obrigar a pensar como a gente. Nós não podemos. Na realidade, nós temos de entender o próximo. Então, nós vamos ser o exemplo. Se a gente acha que está errado, vamos fazer o mais certo do que a gente acha que está certo, para ser o divino exemplo. Cada um tem o seu tempo de aprender, né? E é isso. E outra coisa, né? A gente fala assim, não, se ele quer me atacar, eu vou atacar primeiro ou eu vou atacar mais forte. A gente tem de parar e pensar. Se a gente gerar essa negatividade toda, a gente vai ter, depois de ter várias encarnações, ou uma, ou várias, para tentar ressarcir essa negatividade. Porque no final, só vai existir um, Deus. E todos nós estamos lá dentro, juntos, na mesma vibração. Para que eu vou brigar agora? Ou brigar a minha opinião ou a opinião dele? Não briga, se afaste. Ore para o anjo da guarda dele para harmonizar. Nós temos de aprender a ser mais fraternos, mais amorosos. Uma coisa, é fácil falar. Não sou santa, nenhum de vocês somos todos ainda caminheiros e ainda falta muito. Mas a gente tem de ter esse tipo de comportamento como um objetivo. Hoje a gente não consegue fazer, mas a gente vai conseguir na frente. Então vamos trabalhar para mudar isso, para melhorar, né? Isso é muito importante e é muito bom, né? E a gente aqui, né? Como eu falei muito dos 10 mandamentos, eu vou ler agora. Fechem os olhos e vão meditando em cada item. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não desejarás o que é do teu próximo. Então vamos agora, todos juntos, nos unindo, e cada um vai pedindo pelos seus pedidos particulares para si mesmo ou para outras pessoas, as suas necessidades, firmeza de pensamento. E a gente sempre pede que o melhor aconteça, né? A gente pede e tem consciência que Deus vai nos dar o que a gente está precisando naquele momento para evolução, que o melhor aconteça. Vamos nos ligando com toda a espiritualidade e pedindo limpezas em nossas casas. As pessoas que lá estão, permanecem. Vamos pedir muitas bênçãos divinas para todos os nossos entes queridos, amigos, conhecidos. Limpeza na casa deles, limpeza nos locais de trabalho, locais de lazer, nas estradas, ruas, rodovias, nos transportes que usamos, sejam públicos ou particulares.
as pessoas que nós compartilhamos o nosso dia a dia de trabalho, de passeio. Vamos expandindo os nossos pensares para as casas de toda a população planetária, todos esses ambientes públicos. Vamos pedindo bênçãos nos hospitais, nas casas de saúde, casas de recolhimento, acolhimento, clínicas odontológicas, fisioterapêuticas, pedindo muitas bênçãos divinas para todos os trabalhadores que sejam bem intuídos e muitas bênçãos a todos aqueles que estão sendo assistidos, que recebam as limpezas e as energias necessárias conforme o merecimento de cada um. E nesses locais que tem pranto e ranger de dentes, vamos pedindo também muitas bênçãos divinas para fazerem as limpezas, que as socorristas, os pretos velhos consigam retirar os nossos irmãos ali que adoram se alimentar de energias negativas, que eles sejam levados para os seus locais de origem. Vamos pedir também para os nossos irmãos que estão sofrendo males físicos e espirituais aqui no planeta, pobreza extrema, muitas necessidades, muito sofrimento, muitas dores, muitas chagas. E vamos pedir em todos esses locais que nós fizemos os nossos pedidos e mentalizamos uma chuva de bênçãos divinas. Vamos começar a nos elevar, vamos pensando, nos ligando nos nossos irmãos que fazem aquela energização constante do nosso planeta. A Judite colocou graças a Deus pelo conhecimento que liberta a alma, nos coloca no caminho da verdade, muita limpeza em nossos lares, encaminhamento de irmãos. A Terezinha, muito lindo tudo que foi falado, exatamente fraternidade, somos todos iguais, somos todos irmãos. E enquanto a gente está nos unindo com os nossos irmãos que energizam o planeta. No mesmo livro Orações e Poesias Divinas 1, né? Eu vou fazer da página 41, Oração das Crianças. É uma poesia. Pai divino, rogamos as tuas graças para nós e para toda a humanidade, que todos se queiram acima de raças, a fim de que reine a tua felicidade. Tua ordem é para frente e para cima, e queremos atender a tua convocação. Queremos a verdade que livra e sublima,
porque somente a verdade é a religião. Pai Santo, que és a nossa razão de ser, ó sagrado princípio que cria e determina, o teu sagrado anelo desejamos crescer, até virmos a ser verbos na ordem divina. Graças a Deus. O Luiz colocou muita luz verde de cura, graças a Deus. E a Dona Heron colocou também, graças a Deus. Então, juntos, ao redor do nosso planeta, vamos pedir bênçãos divinas aos nossos irmãos que estão chegando para mais uma etapa da jornada evolutiva. E vamos pedir bênçãos divinas aos nossos irmãos que já terminaram a etapa ou estão terminando, que consigam se desligar e retornar para casa. Saiam da matéria e voltem para o mundo espiritual. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas para toda a população planetária, formada de encarnados e desencarnados, aproximadamente 13 bilhões, né? É um número enorme aí. Eu com o número sou bem, assim, bilhões, trilhões, o que é um número muito grande. Vamos pedir bênçãos divinas a todos os nossos irmãos que gerenciam e cuidam de outros irmãos, principalmente aqueles que têm muitas pessoas embaixo deles, que podem mudar conceitos, que pensem mais na coletividade e menos na individualidade, e que comecem a praticar a fraternidade, pois a nossa humanidade só vai evoluir quando o irmão estiver unido a irmão, trabalhando em prol do bem e do bom. Enquanto irmãos estiverem sofrendo e outros estiverem se divertindo, as coisas não vão funcionar. Todos têm de estar bem. Pedimos bênçãos a todos os professores, mentores, educadores, pais, tios, avós, que sejam divinos exemplos, pois essas crianças de hoje serão os adultos do futuro, e se forem bem conduzidos e bem ensinados, eles vão fazer toda a diferença no nosso planeta. Vamos pedir a fluidificação das nossas águas, as águas dos nossos corpos, as águas compostas no nosso planeta, as águas no estado líquido, sólido e gasoso, as águas utilizadas pela espiritualidade, as águas das fontes, das represas, dos aquíferos, as águas das nossas caixas d'água, das jarras, as águas das jarras e dos nossos copos. Que todas as energias que cada um necessite e precisa que seja colocado. Vamos pedir bênçãos divinas nos reinos mineral, no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. Que cada um receba o seu quinhão que tem merecimento. Vamos pedir bênçãos divinas em todas as faixas espirituais,
desde as mais negativas às mais sublimes. Todos recebam o que tem merecimento. Juntos agora, vamos nos abraçar, munidos do nosso melhor sentimento de fraternidade, companheirismo, amor, aquele melhor sentimento que nós temos para os nossos filhos, pais, amigos, entes queridos. Vamos doar ao nosso planeta, a cada célula, a cada molécula, vamos imantar o nosso planeta com essas boas energias. De forma que todo o planeta recebe essa energização, muitas explosões divinas acontecendo. Dessa forma, com essas explosões de amor, de bons sentimentos e esse sentimento de fraternidade por todos esses irmãos que estão orando conosco em prol do bem e do bom, vamos agradecendo a toda a espiritualidade aqui presente, que tanto nos ajudou para a execução do nosso trabalho. Vamos agradecendo aos nossos irmãos cristificados e o nosso Pai Divino. O reino de Deus. O reino de Deus não é palavrórios. O reino de Deus não é fingimentos. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho Eterno, vide Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. A Terezinha colocou: transpirei muito na cabeça e senti mão esquerda dormente, graças a Deus. A Cíntia pôde acompanhar irmãos desencarnados ouvindo o estudo de hoje, graças a Deus. O Sampaio colocou: graças a Deus por todos os conhecimentos adquiridos. Então, esperando. Aí a Cíntia pôde acompanhar uma luz verde envolvendo o planeta Terra. Pude acompanhar águas sendo energizadas e colocadas medicamento, graças a Deus. A Ceci, graças a Deus. A dona Ana, senti sobre minha cabeça como se estivesse um capacete, né? Então, gente, esperando que o trabalho de hoje ele tenha produzido bem. No aguardo de novas oportunidades. E dando muitas graças a Deus. O trabalho de hoje, ele está encerrado, graças a Deus. Amanhã, no Divinismo, às 14 horas, não é 14h30, é 14 horas, a Érica e o Jorge Rufino farão o trabalho deles de energização do planeta. Muito obrigada, gente.
que teve uma outra mediunidade, pude acompanhar uma luz dourada envolvendo a todos que estão em oração. Foi a Cíntia que colocou, o Renato, graças a Deus, a Ivana, grata por este momento de oração, muitas graças a Deus. Gente, boa noite a todos, muito obrigada e até amanhã, às 20 horas, aqui no Divinismo Perdizes, estaremos fazendo a nossa oração para energização do planeta. Muito obrigada, boa noite a todos, amigos. Valeu, foi maravilhoso.